Formou-se um Tribunal Internacional de Anciãos rigorosamente selecionados de 100 países. Eles podiam chamar qualquer pessoa considerada de importância para a humanidade, fosse pela sua atuação negativa ou positiva. Tinham o poder de deliberar o que tal pessoa receberia como prêmio ou punição. O tribunal tem sua sede principal no Palácio da Franqueza, onde ocorriam de 4 em 4 anos eventos de cunho avaliativo para grandes feitos humanitários. Reuniam-se nesse período anciãos dos mais diversificados países, cujas seleções eram advindas da imparcialidade por meio de testes e provas destinadas à execução e comprovação da equanimidade. Durante o intervalo entre os eventos, os anciãos selecionavam os ícones de notoriedade para serem julgados e determinados ao maior prêmio de conhecimento terreno ou a punição histórica de maior mancha de uma trajetória vital em que mesmo selecionados ícones já falecidos, a premiação ou punição se destacaria em suas memórias pela grandeza do evento. Todos os discursos eram feitos na considerada língua global. Em 2018, mais precisamente no dia 21 de outubro, às 21 horas, deu-se início a uma cerimônia que antecedeu-se por diversos conflitos entre os anciãos representantes até que se chegasse a uma decisão final que pudesse, enfim, se executar o evento que ganhou um grande destaque e ficou marcado por suas figuras escolhidas e pelos discursos avaliativos concedidos aos ícones e por conta, vale ser lembrado. No dia 21 de outubro, o horário de 20 horas ficou destinado à chegada da organização dos 100 anciãos no auditório do palácio para se posicionarem em seus devidos lugares e para que o líder pudesse garantir a presença de todos os representantes. Passados os minutos conferidos os pontos, dava-se início à cerimônia. O auditório do Palácio da Franqueza estava recheado. Jornalistas, espectadores, representantes internacionais, convidados, câmeras e luzes, tudo minuciosamente preparado. Havia ao centro uma mesa com alguns expositores que continham a imagem dos indivíduos selecionados pelos anciãos, mas estavam até então cobertas singularmente por tecidos de seda vermelha e despertava ainda mais a curiosidade, não somente dos mais experientes especuladores, mas também de todos ali presentes e aqueles que acompanhavam por meio de mídia em tempo real. Tomados enfim todos os assentos, o líder representante internacional daquele ano, representante do Japão, centralizou-se no auditório e principiou seu discurso com extensos agradecimentos e posteriormente introduziu o objetivo da cerimônia: trazer simbolicamente uma forma de justiça aos feitos conhecidos mundialmente e que, de certa forma, influenciaram positivamente ou negativamente pessoas em larga escala. Após ditas todas as palavras do discurso introdutório, o líder passou o microfone ao representante da Espanha, para que assim começassem as avaliações particulares dos indivíduos selecionados, e assim iniciou. O líder internacional da Espanha levantou-se da sua poltrona reservada, caminhou pelo palco do auditório e centralizou-se. Com o microfone em mãos, proferiu as seguintes traduzidas palavras: representando o meu país e meus aliados, dou início às avaliações. Foram tempos e extensas discussões para que fossem decididos os ícones dessa edição, e, para tanto, fiquei responsável por justificar a decisão tomada em conjunto de um dos escolhidos desta noite. Pelos feitos à frente do próprio tempo, pelo envolvimento na criação do astrolábio, instrumento este que funcionava como uma espécie de calculadora astronômica, pelo envolvimento na criação do hidroscópio, aparato para medir líquidos, por lecionar princípios da filosofia, matemática e astronomia aos povos de diversas crenças religiosas, fator que na época não era bem visto. Foi assassinada e martirizada por fanáticos religiosos. Por contribuir grandemente nos passos da ciência por meio de mapeamento de corpos celestes, por ousar ensinar em uma época na qual
O envolvimento feminino não era bem visto em quase todas as áreas e principalmente sobre o acesso ao conhecimento. Por ser considerada a primeira mulher matemática da história a carregar um extenso legado, foi decidido que o primeiro dos ícones que premiaremos nessa edição, com o maior prêmio simbólico mundial, foi uma pertencente à Academia de Atenas, Hipátia de Alexandria. Como uma forma de reconhecer e presentear emblematicamente a memória de uma grande representante do legado científico, uma forma de trazer novamente à tona o seu nome e seus grandes feitos. Ditas estas palavras, retirou-se o tecido de seda que cobria o primeiro expositor, que nele continha e reluzia a imagem de Hipátia de Alexandria, ao lado da datação de sua trajetória vital, aproximadamente 360 anos depois de Cristo a 415 anos depois de Cristo. Todos aplaudiram. Deu-se sequência ao evento, e após finalizar os dizeres, o representante da Espanha retornou ao seu assento, ao passo que o representante internacional de Portugal se levantava e caminhava em direção ao centro para tomar posse momentânea do microfone e dar continuidade aos julgamentos. Assim como o anterior, o representante de Portugal iniciou a justificativa para o próximo escolhido. Honrado em tomar frente para representar e anunciar uma de nossas decisões, dou início. Por tentar impor suas crenças contra a vontade de um povo de forma violenta por meio de assassinatos numerosos, por escravizar povos na intenção gananciosa de colonizar e de explorar, os forçavam a trabalhar até a morte em plantações e minas, pela destruição de vilarejos, ignorando quaisquer moradores, por devastar enormes áreas florestais, por castigar os escravos por meio de amputações de parte do corpo. Quando os mesmos fugiam, tal punição destinava-se aos filhos e à esposa. Por casos de estupros, pelos dados do ano de 1924 constarem, por meio de censos, a morte pelo menos metade de uma população no período de colonização de que, de grande forma, foi influenciada pelo indivíduo selecionado na edição atual. Por conta de manter as punições de mutilações prosseguirem sendo aplicadas durante anos e anos, tendo seu término parcial apenas na conquista da independência de sua colônia. Por tais, declaro em nome de todos os representantes e em respeito ao sofrimento e em memória das vítimas, uma mancha irreparável na memória de Leopoldo II da Bélgica, por suas demasiadas atrocidades causadas ao povo congolês, cujas consequências de tamanha exploração advindas do seu sistema ditatorial estabelecido são vistas até os dias atuais e refletem na sociedade do Congo. Com o término do discurso e a retirada do tecido vermelho, o expositor apresentava a imagem de Leopoldo II da Bélgica, um dos reis mais sanguinários da história humana, 1835 a 1909. A reação do público se convergiu em respeito às vidas retiradas. Houve silêncio. Ninguém aplaudiu. Retornou ao seu antigo posicionamento o representante internacional de Portugal, cedendo o microfone e as palavras seguintes ao próximo. Ergueu-se de sua poltrona o ancião que representava a Itália e destinou-se ao centro para dar procedência. Com o microfone já em mãos, iniciou o seu discurso. Com muito orgulho e gratidão por representar meus aliados, profiro a seguir a justificativa para nossa última decisão da noite. Pelos grandiosos trabalhos e a imensurável contribuição na área da cosmologia e física teórica, por buscar pensar no que havia antes do Big Bang e trazer-nos essa viagem no tempo, por trazer a hipótese de que os buracos negros podem se extinguir. Certamente sua maior contribuição para a ciência. Por teorizar como o universo se expandiu e como houve a formação das galáxias, por fazer da ciência um meio acessível traduzido em suas obras e despertar vontade em conhecer,
não por acaso foram obras de grandíssimo sucesso, por ter sido um exemplo de luta em meio às adversidades, por carregar sempre consigo a curiosidade como aliada em seus estudos, trazendo ainda mais destaque ao seu brilhantismo, vindo a ser, dessa forma integralmente justa, um dos mais renomados e premiados cientistas do século. E claro, por meio dessas informações, não há dificuldade em saber que o último premiado dessa edição, que colecionará mais um triunfo em seu arsenal de prêmios, é Stephen Hawking. A homenagem se vai em memória, e como forma de um profundo agradecimento pelo extenso legado nas diversas áreas da ciência que Hawking deixou à humanidade, também para afirmar com a certeza de que o tempo jamais apagará a trajetória grandiosa desse lendário cientista, que o universo continuará por anos e anos sendo governado pela ciência. Como ocorrido anteriormente, houve a revelação do terceiro expositor. A imagem de Stephen Hawking ali se encontrava reluzindo em seu posto como mais uma premiação a quem tanto contribuiu para a humanidade em sua totalidade. O público então presente aplaudiu grandemente a decisão tomada pelos anciãos, ainda mais pelo falecimento do cientista poucos meses antes da cerimônia. O representante da Itália voltou ao seu posicionamento inicial, e o líder que deu abertura à cerimônia, representante do Japão, já se preparava para fazer o encerramento de mais uma edição do Tribunal Internacional. Caminhou de encontro ao microfone e, antes de inicializar seu discurso, convidou a todos que seguissem para o exterior do palácio. Era notória em todas as faces daqueles que ali presentes estavam o questionamento e a curiosidade em descobrir o porquê de sua pedida. Sem entender muito bem, todos se dirigiram ao exterior do Palácio da Franqueza. Muitas eram as marcações que indicavam o destino. Não era um longo percurso. Ao chegarem lá, depararam-se, assim como no interior do palácio, específicos assentos a cada convidado da noite. Todos se acomodaram, sem entender muito bem o que estavam por vir. Dando sequência, o líder representando o Japão tomou conta de explicar os motivos por tê-lo levado ao exterior e disse: Hoje, dia 21 de outubro de 2018, todos aqui presentes e todos que estejam tendo ciência de minhas falas foram convidados a duas cerimônias. Houve instantaneamente uma grande troca de olhares com ares de dúvida entre os convidados, e o líder prosseguiu. Ao mesmo tempo em que introduzo o discurso de encerramento desta edição, o céu irá protagonizar uma chuva de meteoros orionídeos e seu pico, e me alegro em poder dedicar o fenômeno astronômico aos premiados da noite, em que, em nome da ciência e cosmologia, os ícones aqui homenageados receberão hoje uma saudação do céu, única forma possível de equiparar a grandeza de seus feitos imprescindíveis para os avanços científico-tecnológicos que interviram grandemente na vida de milhões de pessoas. E é com este cenário que vos dirijo minhas palavras de encerramento. Agradeço a presença de todos e os convido para as próximas edições. Anseio que tenhamos despertado a importância da busca pelo conhecimento e o quão longe pode-se chegar seguindo essa trajetória e reafirmar, de uma forma representativa, que o legado por grandes feitos jamais será extinto, bem como feitos que influenciaram negativamente deverão ser lembrados para não serem retomados. E por aqui encerro meus dizeres. Agradeço fortemente. Antes de retornares aos particulares destinos, permaneceram todos a assistir o privilégio astronômico que lá era registrado, com a garantia da reafirmação da magnitude do evento que presenciaram, além do patrimônio e de discernimento deixado pelos ícones em questão. Tornou-se ilusória a não associação dos seus nomes e legado ao episódio astronômico inovidável. A cerimônia fez com que se unificasse, por gratidão, legado e imensidão do céu, eviternos.